TV Carta Maior, a agência Carta Maior, oferecendo essa cobertura completa, tanto do evento oficial quanto dos eventos paralelos. Um dos eventos que ilustram esta conferência é uma exposição de cartunistas gaúchos sobre esse tema da reforma agrária. Aqui no estúdio da TV Carta Maior estão conosco o Bier e o Edgar Vasques, né, que são cartunistas da Grafara, cooperativa de... Grafistas Associados do Rio Grande do Sul. Grafistas Associados, né? Desenhos de humor, desenhos de imprensa. Bueno, vamos então começar a nossa conversa aqui levantando a questão. E reforma agrária é bom assunto para o cartoon? Edgar? Sempre foi, né? Porque é um problema muito sério e os problemas sérios são os melhores assuntos para o humorista pontuar, né? Então, o humor sempre aparece nos momentos de crise para fazer essa reflexão com a pílula dourada do riso, né? Então a reforma agrária é uma dessas questões sérias e que até hoje, como o Canal estava dizendo, faz 30 anos que houve a última reunião em que o mundo, né, discutiu isso, está se retomando agora, tanto tempo depois. Por quê? Porque realmente é um problema muito sério que envolve tantos interesses, é uma questão crucial para a vida da gente no planeta, né? E os humoristas têm tudo a ver com essas questões sérias. Pois é, agora tem temas, na verdade, como a reforma agrária, que apesar de ter essa vocação também para o cartoon, não tem uma aceitação, né, dos grandes exibidores dos grafistas, que é a mídia, a grande imprensa e tal. E aí, por que pergunta mais ou menos óbvia, né? Porque, ou com resposta óbvia. Mas de qualquer forma, Bier, vai lá. Por que reforma agrária é um tema tão difícil para a grande imprensa assimilar? Bom, a explicação não é difícil, né? Porque, na verdade, quando se mexe com a estrutura fundiária, se mexe com o poder, não é? E nós, os humoristas, nós trabalhamos, nós mostramos nosso trabalho através da imprensa, geralmente através da imprensa, da mídia impressa, não é? E os meios de comunicação social no Brasil inteiro, na sua grande maioria, estão nas mãos de gente que usa os seus veículos e as suas redes de comunicação para se perpetuar no poder. Muitos políticos detêm esses meios nos quais nós trabalhamos. E se a gente levar em consideração a quantidade de congressistas que controlam esses meios e que são ligados aos interesses do latifúndio, ou seja, contrários à reforma agrária, a gente tem uma dobradinha aí que é um osso duríssimo de roer. Na verdade, o coronelismo eletrônico, né, como se chama, na verdade, ele tem uma gênese no próprio coronelismo agrário do Brasil, né, no próprio latifúndio. Né? Na verdade, é uma maneira de legitimar. A imprensa é usada para legitimar ações políticas, né? Também não é de se estranhar se a gente lembrar que a primeira escola superior do Brasil, a primeira universidade, foi um curso de Direito, não é? Que era uma forma de criar uma elite nativa para legitimar os atos das elites brasileiras, né? De legitimar as suas atitudes, as suas políticas e as demandas, legalizar, né? Legitimar e legalizar as demandas dos seus interesses, né? Então, um assunto como a questão da reforma agrária, que é ligado diretamente à alimentação, é um prato, não é? É um prato. Perdão o trocadilho. É um prato feito. É um prato vazio no caso da charla. Vamos passar o microfone para o Edgar Vasques. Edgar, por conta disso que ele falou, né, do que o Bier falou, a gente entende por que a reforma agrária é talvez o assunto mais demonizado pela imprensa nos últimos anos, né? O que a revista Veja fez com as lideranças do setor agrário que defendem a reforma agrária é uma coisa que beira as raias do crime. Aliás, né? demonizaram mesmo, né? Graficamente. Literalmente. Botaram a capa da Veja com Stedley e com cara de demônio. Um diabo, né? pois é. Diabo. Quer dizer, como quem diz descaradamente, estamos demonizando esse assunto. Né? O assunto regrediu, assim, curiosamente, regrediu à época da ditadura, quando era caso de polícia. Eu diria que teria regredido até a época da Inquisição.
Vamos passar o microfone. Mas no tempo da ditadura era caso de polícia. Depois com a democratização do país, gradativa e tal, formal, né? A reforma agrária começou a ser discutida em outros fóruns. E agora parece que voltou a ser caso de polícia. Né? Pois é, naqueles tempos, já, anos 70, o Edgar foi o pai de um personagem que tem muito a ver com esse tema, né? O rango, né? Pela outra ponta, né? Pela outra ponta, que é a FAO, é a agricultura e alimentação, é a ponta da alimentação. Que é o rango, é o faminto total. Né? Também resultado das mazelas que vêm com a migração do campo para a cidade, o inchamento urbano, a favelização e etc. e tal. Né? Pois é, agora de qualquer maneira o rango ainda vive. Precariamente. Mas depois de muito tempo ele está de novo saindo na imprensa, ele está saindo no JB, no Rio, diariamente, o que pelo menos é uma janelinha ali para falar desse tipo de problema. Pois é, e o rango está presente nessa exposição. Vamos mostrar ali algumas amostras dessa exposição, que abre amanhã no Centro Cultural da Praça da Alfândega, antigo Banco Nacional do Comércio, que tem hoje o nome de um banco espanhol e tal. Mas... Curiosamente nós invadimos um cofre lá. Foi? Tem o espaço onde está a exposição, é o espaço do antigo cofre do banco. São ironias. Isso é uma concessão? Sim, mas o cofre está vazio agora. Sim, o cofre está vazio. Então, olha uma amostra ali, vamos dizer, essa é um cartoon do Edgar Vasquez, né, que você está acompanhando ali. Tem um detalhe que é o seguinte, que tanto o Biro quanto eu trabalhamos durante bastante tempo em jornais dos agricultores. Né? É verdade. Fizemos parte do jornal O Interior, da Fecotrigo aqui, que discutia muito de uma maneira mais equilibrada essa questão. Ainda existe esse jornal, né? Existe o jornal. Não tem mais charge, mas existe. Não tem mais. Pois é, e o que foi tomado pelo agrobusiness? Esse desenho, por exemplo, que mostrou. Vamos tentar mostrar de novo ali, que é aquele desenho. O primeiro desenho que ele mostrou o Reafirma Agrura, né, é o título do desenho ali. Par ou ímpar, né? Acho que o nosso internauta está acompanhando bem. Diga, Edgar. Não, esse desenho era uma charge do jornal. Que é para a gente ver como houve espaço em algum momento na imprensa brasileira para tu fazer esse tipo de crítica. Mas apesar hoje do chamado ambiente democrático aí, hoje o acesso à pluralidade do debate é menor, ou não, Bia? Diga aí. Eu sempre digo que isso depende do espaço que os meios dão. Eu não sei te responder assim diretamente, né? Mas a gente está aí. Os humoristas estão aí fazendo o que podem, estão tentando ocupar os espaços como podem. A Grafar é uma trincheira grande, importante do Rio Grande do Sul. O nosso estado é uma usina de desenhistas, de humoristas gráficos. E indo na esteira do que o Edgar tinha falado sobre o jornal aquele, no qual nós trabalhamos, havia dois personagens ali, dentro de quadrinhos, que eram colonos. Um era o Raditz, do Iote, que hoje está na Zero Hora, e outro jornal da RBS. E o outro é meu personagem, que é o Alemão Blau. Ou seja, o Teuto Gaúcho e o Ítalo Gaúcho. Né? E nós trabalhávamos, os nossos personagens circulavam num cenário que era rural, agrícola, de pequena propriedade, que é o perfil do trabalhador rural que hoje trabalha. Também uma Canudo Taurino. A do Santiago. Que também era que é o homem do campo. Que é o gaúcho tradicional. Que é o gaúcho da origem mais antiga, que é a mescla cultural e étnica do índio com o espanhol e o português, e eventualmente com o afro-brasileiro. E a dissertação nós falamos, nós frequentamos juntos algumas aulas de pós-graduação na URGS, né? A minha dissertação foi exatamente sobre isso, sobre o Teuto Gaúcho e o Ítalo Gaúcho, esses dois personagens e o resgate cultural através das tiras de humor. E esse resgate inclui, claro, e sempre a questão da reforma agrária. Que é a questão presente. Bom, aí tem outra amostra ali, mais uma amostra do Edgar Vasquez. A melhor resposta sobre... Comente ali antes, Edgar, que ele tem outro desenho ali. Eu acho que isso aí era uma ilustração de uma matéria sobre a reforma agrária, e que eu acho que, se não me engano, saiu no Co-Jornal. O detalhe ali é a dimensão, a extensão do lote destinado ali. Olha como é rica a dimensão do contrato, que só a linha de fundo dá. A linha de fundo já diz assim, o quanto ele tem, ele
Teria, enquanto ele tem de fato por direito. Pois é. Essa questão dos meios de comunicação também no desenho do Bier. Diga aí, essa questão dos meios de comunicação, a resposta mais cabal assim, para essa pergunta, que espaço está destinado à reforma agrária nos meios de comunicação da grande imprensa, que está nas mãos daquelas famílias tradicionais que vêm do latifúndio e tal, que espaço teria? É que essa entrevista, do jeito que ela está sendo feita, só é possível aqui na Carta Maior. Pois é, são poucos os espaços. Mas... Eu gostaria de fazer meu protesto aqui, que não temos a presença aqui do senador Jorge Bornhausen, do PFL Santa Catarina, nem do Ronaldo Caiado, que é da UDR, e de outros tantos. E o capitão Bolsonaro, que é um exemplar, né, da democracia, defesa das liberdades sociais no país. Pois é, que temos o espaço de humor aí. Vamos ali, esse é o desenho do Bier, comente ali, Bier ali, um lote destinado à reforma agrária, né? Na verdade, isso aqui é uma releitura do que o Chico Buarque já cantou, não é? Acho que te cabe neste latifúndio. É um desenho que fiz agora muito rapidamente, existem outros lá na exposição. Quem quiser ver mais, que pois é, lá. Amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, abertura da exposição, às 19 horas, com desenhos do Bier, do Edgar Vasquez, do Santiago, está presente. No cofre do antigo. No cofre do antigo tem também o Eugênio Neves. Quem mais está lá? Olha, deve ter no mínimo uma dúzia de cartunistas. Pois é importante a gente registrar, né, essa adesão dos cartunistas em eventos dessa natureza. Já são clássicas as participações dos cartunistas gaúchos nas edições do Fórum Social Mundial, né? Aquilo resultou em alguma publicação, além dos próprios pôsteres? No primeiro fórum fizemos um livro, que foi editado por mim e desenhado pelo Hubert, design gráfico, que relatava a experiência dos cartunistas do primeiro fórum, que foi revolucionária. Né? É o cartoon no primeiro Fórum Social Mundial. Davos to Fórum. Davos to Fórum, é verdade. E a gente fez o seguinte, o cartoon foi aonde o povo estava. Em vez do cartoon estar numa galeria, o cartoon estava na rua. Nós fizemos backdoor de ônibus, né, com cartoon, fizemos lambe-lambe nos muros, fizemos cartão postal, pôster e selo. Agora no Fórum de Caracas, o último realizado, né, agora nesse mês de janeiro, na Venezuela, não havia esse tipo de evento, de participação. As próprias produções nas outras edições do Fórum aqui em Porto Alegre, muito bem poderiam estar lá em Caracas e certamente com uma boa receptividade. Os desenhos do Fórum foram mostrados na Alemanha. Nós conseguimos fazer uma exposição dos desenhos do Fórum, de todos os fóruns, né, na Alemanha, através de um companheiro nosso que vive lá, que conseguiu esse espaço. Mas eu acho importante, agora está dizendo que em Caracas não houve, é que nós temos aqui a Grafar. Nós temos uma articulação que tem quase 20 anos de existência, que na verdade é uma associação anárquica, mas que acaba fazendo as coisas, entendeu? Porque é necessário que ela exista. Então tem uma articulação entre uns 40 desenhistas, mais ou menos, alguns deles inclusive estão fora do país, fora do estado, e que se unem, se juntam no momento certo para fazer exposições, publicações, etc. Bier. Sim, sobre a Grafar, eu gostaria de lembrar ainda que, além da Grafar, houve um diálogo que se intensificou e permitiu que essa demanda crescesse e ganhasse uma grande visibilidade, que foi a partir da chegada das coligações do PT ao poder público, a nível primeiro municipal e depois também estadual. Houve uma valorização desse tipo de linguagem, né? O riso começou a ser levado a sério, justamente por causa do perfil até de uma herança de resistência que esse grupo que chegou ao poder trazia, do tempo da resistência à ditadura. Não é? Então, o riso é uma coisa assim considerada perigosa por muita gente. Bom, está aí a grande polêmica num lugar mundial em torno da questão da reação do mundo muçulmano. Essa reação tem uma coisa interessante. Se os políticos daqui reagissem como aqueles caras reagiram lá, das acusações que nós fazemos, a coisa seria diferente. Mas o que acontece é o seguinte: a certeza da impunidade desses caras é tão grande que eles chegam a colecionar os desenhos que a gente faz. A gente ataca, vocifera contra eles, xinga, denuncia, aponta, atiça o riso com um cachorro feroz contra eles, e eles dão risada.
Porque nada vai acontecer além... Corrupto que não tem uma charge contra Olha ele. o microfone. Corrupto no Brasil que não tem uma charge contra ele não vale nada. Não vale nada. Bom, então convidando de novo aqueles que estão por Porto Alegre ou que desejam passar por aqui, a inauguração amanhã às 19 horas, abertura da exposição de cartunistas da Grafar sobre a questão reforma agrária, que é um evento paralelo a esta conferência. E o nome da exposição é Implantando Dá. Implantando Dá. Está feito o convite. Obrigado, Bira. Obrigado, Edgar Vasques.